Você já ouviu falar de um rei cuja sabedoria era tão grandiosa que se tornou lendária? Um homem que, ao invés de pedir riqueza, poder ou longevidade, escolheu algo que poucos ousariam desejar: sabedoria. Sim, estamos falando de Salomão, o rei de Israel, o homem que marcou sua época com decisões justas, construções majestosas e um coração que buscava entender os mistérios de Deus e do homem. Mas será que ele foi apenas um sábio? Ou há algo mais em sua história? Hoje você vai descobrir quem foi Salomão, suas glórias, seus desafios e as lições que ele deixou para todos nós. Fique comigo até o final, porque a história desse rei é cheia de reviravoltas que vão te surpreender e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida. E se eu te dissesse que, apesar de toda a sua sabedoria, Salomão também era humano e suas escolhas o levaram a um destino inesperado? Vamos começar. A origem de um rei diferente. Salomão nasceu em meio a uma história marcada por glórias e conflitos. Filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e de Batseba, sua mãe, cuja vida também foi repleta de provações, ele carregava o peso de um legado imenso. Ele cresceu ouvindo as histórias de seu pai, das batalhas vencidas, dos salmos entoados e, principalmente, do pacto com Deus que havia transformado Israel em uma nação forte e abençoada. Mas Salomão não era o mais velho, nem o mais óbvio na linha de sucessão. Muitos questionavam se ele seria capaz de governar um povo tão diverso e exigente. A transição de poder não foi tranquila. Haviam conspirações e intrigas dentro do palácio. Mas foi por intervenção divina, através de uma promessa feita a Davi, que Salomão assumiu o trono. Ao se tornar rei, Salomão carregava em seus ombros o medo de não ser suficiente, de não estar à altura da responsabilidade que lhe foi confiada. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. E foi por isso que, naquela noite extraordinária, ele não hesitou em clamar por ajuda divina. O pedido de sabedoria não era apenas um desejo de ser um bom governante. Era um ato de humildade, de alguém que compreendia que o poder sem entendimento é vazio e que a justiça sem discernimento se torna uma arma perigosa. Deus, ao ouvir esse pedido tão puro e sincero, se agradou profundamente. Não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria que jamais seria igualada, mas também riquezas e glória como bônus por sua nobre escolha. E assim, o jovem rei começou seu reinado com algo que nenhum tesouro poderia comprar: um coração guiado por uma compreensão divina. O destino de Israel estava prestes a mudar para sempre. O julgamento mais famoso de Salomão. O julgamento das duas mulheres foi muito mais do que um teste de inteligência. Foi um marco que revelou a essência de quem Salomão era como líder. As mulheres chegaram diante dele carregando não apenas suas palavras, mas também suas dores e seus argumentos, numa batalha emocional que parecia impossível de resolver. Enquanto ambas clamavam pela maternidade do bebê, o salão estava em silêncio absoluto. Todos esperavam uma solução comum, talvez algum questionamento que pudesse expor uma mentira. Mas Salomão surpreendeu a todos com uma decisão que soou quase cruel: dividir a criança ao meio. Foi nesse instante que a verdade emergiu, não por meio de provas ou testemunhas, mas pelo próprio coração da verdadeira mãe. Ela gritou, implorando para que o bebê fosse entregue a outra mulher, sem hesitar em abrir mão de seu filho para salvá-lo. Essa reação, tão instintiva e cheia de amor, foi suficiente para que Salomão revelasse quem dizia a verdade. Aquela decisão não foi apenas sábia, mas também profundamente humana. Salomão entendeu algo que vai além das leis escritas. O amor verdadeiro é disposto a sacrificar tudo, até mesmo os próprios desejos, para proteger quem se ama. E essa lição tocou não apenas as mulheres envolvidas, mas todos que testemunharam aquele momento. Com o passar dos dias, a história se espalhou como fogo.
Reis e embaixadores de terras distantes começaram a ouvir falar do jovem monarca que julgava com uma sabedoria divina. Não era apenas uma demonstração de justiça, era a prova de que Deus estava com ele, guiando cada decisão. E assim, Salomão conquistou não apenas o respeito de seus súditos, mas também o mundo, que começava a vê-lo como uma luz, em meio à escuridão das incertezas. O auge de um reino glorioso. Salomão não era apenas um rei sábio, ele era também um visionário. Seu reinado marcou a Era de Ouro de Israel, um período de paz e prosperidade como nunca antes visto. Ele começou grandes obras, incluindo a construção do Templo de Jerusalém, que seria o local mais sagrado da fé judaica. O templo era uma obra-prima, revestido de ouro, cheio de detalhes esculpidos em madeira de cedro e pedras preciosas. Cada parte daquele lugar refletia a grandiosidade do Deus a quem era dedicado. Levou 7 anos para ser concluído, mas quando ficou pronto, tornou-se um símbolo de orgulho para toda a nação. Além do templo, Salomão também construiu palácios, fortalezas e cidades inteiras. Ele estabeleceu rotas comerciais que fizeram Israel prosperar como nunca, recebendo tributos e presentes de outras nações. O reino florescia, e o nome de Salomão ecoava por todas as partes. Entre os visitantes ilustres estava a rainha de Sabá, uma mulher poderosa e inteligente que viajou milhares de quilômetros para ver com seus próprios olhos se a fama de Salomão era verdadeira. E ao chegar, ela ficou impressionada, não apenas com a riqueza e a organização do reino, mas principalmente com a sabedoria do rei. Em sua despedida, a rainha declarou algo que se tornaria eterno. Feliz é este povo que vive sob o governo de um rei tão sábio. Salomão, naquele momento, não era apenas um líder, ele era um símbolo de como um reinado guiado por Deus poderia alcançar o impossível. Mas nem tudo foi perfeito. No entanto, como qualquer homem, Salomão era vulnerável. Apesar de toda a sua sabedoria, ele também tinha suas fraquezas. À medida que os anos se passavam, ele começou a se desviar do caminho que havia trilhado no início de sua jornada. Uma de suas maiores falhas foi se deixar levar por seus muitos casamentos políticos. Salomão tomou para si centenas de esposas e concubinas, muitas delas de povos estrangeiros, e com elas vieram suas culturas e seus deuses. Aos poucos, ele começou a permitir a construção de altares a outras divindades, desviando o coração de Israel do Deus único. Essa escolha teve consequências profundas. O povo, antes unido pela fé em um único Deus, começou a se dividir. Salomão, que no início de seu reinado era o exemplo de humildade e obediência, agora lutava contra o peso de suas próprias decisões. No livro de Eclesiastes, que muitos acreditam ser seu testemunho no final da vida, vemos um homem reflexivo e arrependido. Ele escreve: "Tudo é vaidade, vaidade das vaidades." Era como se ele estivesse dizendo ao mundo que toda a riqueza, poder e fama que ele acumulou eram inúteis sem uma verdadeira conexão com Deus. A história de Salomão nos ensina que até mesmo os mais sábios podem se perder, mas também nos mostra que, mesmo em meio aos erros, há valor em refletir, aprender e buscar redenção. E aí, o que você achou dessa história fascinante? Salomão foi um homem que viveu intensamente, com glórias que poucos alcançaram e falhas que todos podemos entender. Ele nos lembra que a sabedoria é um dom precioso, mas que deve ser sempre usada com humildade e foco no que realmente importa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Dose de Cultura. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa, que enriquecem e emocionam. Ah, e tem mais um vídeo incrível te esperando aqui do lado. Clique agora mesmo e continue mergulhando no universo de histórias e conhecimentos. A gente se vê lá. Até a próxima!